Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, novamente, esse é mais um Patusca Nerd. Não vou tirar o óculos porque eu sem óculos eu sou muito esquisito. Eu gravei um vídeo falando sobre Twister que vai no nosso canal do YouTube, eu tô sem óculos e tá assim, eu tô muito esquisito, tô parecendo um ET. Mas tá querendo dizer que você não é esquisito com óculos? É que assim, existe níveis de esquisitices. Com óculos eu tô no nível aceitável, entendeu? Eu tô no nível Entendi, não, aceitável. beleza. Então assim, meninada, Beleza. hoje a gente vai falar sobre um assunto mais nostálgico. A gente tá no momento nostálgico das nossas vidas. A gente já falou de... A gente já trocou ideia com o Maurício Guerra, tá falando sobre os jogos da Tectoy, que ele ajudou a desenvolver na época. A gente já trocou ideias sobre James Bond. A gente vai falar sobre essa volta dos retro gamers, né? Dos jogos mais antigos, a volta à moda. E então... nada mais justo do que a gente falar também sobre uma parada que a gente curtia muito na nossa adolescência. E se der pra curtir hoje a gente ainda curte, por mais que a gente trabalhe horas e horas, a vida do proletariado é sempre bagunçada. E que a gente vai falar sobre os filmes mais marcantes da sessão da tarde. Ou do cinema em casa, aqueles filmes gostosinhos da gente poder assistir pra tomar aquele café com leite com a família, tomar aquele café com leite com a vovó, tal. A gente sabe que logo depois vem Malhação. Na minha época tinha também Disney Cruise, Chiquititas, um monte de coisa. Então dá pra gente trocar uma ideia bem legal. E pra isso eu trouxe duas das pessoas mais experientes do nosso grupo. Duas das pessoas que mais assistiram Sessão da Tarde aqui. A começar por ele, o homem mais feliz da Terra, Pablo Felicíssimo. Felicidade pra todo mundo aí, né, família? Eu sabia que esses cabelos brancos algum dia significariam alguma coisa. Eu sou, então, uma das pessoas que mais viu Sessão da Tarde neste grupo, só porque eu sou o mais velho. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilidade? Cara, vamos falar de um negócio aí que é... Porra, se não for da infância de todo mundo que estiver ouvindo, a gente tá ficando maluco, né? Vamos falar de filmes que a gente fizeram a gente gostar de cinema, só que de uma forma diferente, né? Ocuparam as nossas tardes. Exato, Sensacional. exato. E ele, diretamente de Portugal, com as sessões da tarde lusitanas, meu querido Renan Roth. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Assistimos muito, perdemos muito tempo assistindo, levamos bronca dos pais. Sai da TV, vai fazer a lição, vai estudar, vai fazer isso. Mas hoje a gente pode estar comentando um pouco do que a gente vivenciou, curtiu. Isso é nostalgia pura, muito bom. Exato, exato. A sessão da tarde, que, cara, tá nos nossos corações, né? Tá nos nossos corações. A gente chegava da escola, pra quem estudava de manhã, eu mesmo estudei boa parte da minha vida no horário da manhã. E chegava em casa, qual que era a rotina? Qual que era a rotina, né? E a criança dos anos 90, início dos 2000, qual que era a rotina, né? Ia pra escola, levantava ali às 5h30, 6 horas da madrugada, né, com os gritos da mãe, acorda, filha da... né, os gritos da mãe. Que isso? Bem Era só delicadamente. carinho, né? Bem delicado. Se arruma logo, vai pra escola. A gente ia lá, ia pra escola, bonitinho, saía ali 12h15, 12h30, saía da escola, ou quando não respondia pra professora, e aí ficava ali um tempinho a mais, levando bronca, reunião dos pais e tudo mais. Saía da escola, ia pra casa, tomava um banho, almoçava. Às vezes a mãe falava, faz, se você não fizer a lição, você não joga. Se você não fizer a lição de casa, você não faz isso. Se você não fizer a lição de casa, você não faz aquilo. Mas a gente sempre dava uma escapadinha, ia jogar uma bola, jogar um fliperama. E aí Pelo amor de Deus, eu vou chorar daqui a pouco aqui, pelo amor de Deus. Porra, jogava um fliperama. Aí voltava pra casa com o pão, né? Com o pão que foi a única coisa que deu pra comprar, porque você queria pegar o troco pra jogar o fliperama. Voltava com o pão pra casa.
Ia lá, a mãe ia lá, todo carinho fazia lá o leite com Nescau, o pãozinho de forma com manteiga, ou às vezes quando tinha um dinheirinho a mais ia lá comprava uma mussarela, né, um presuntinho. Porra, pô, eu era rico. Quem fazia isso era rico. Todo dia quem fazia isso era rico. Quem fazia isso naquela época tinha muito dinheiro. Lá em casa a gente fazia isso, acho que vai 2 vezes por semana, no máximo. E aí fazia lá, tal. O que a gente fazia? Sentava na televisão, sentava no sofá e tava lá. Tananana, e aparecia lá, ó, sessão da tarde e tal. Cara, que lindo, que lindo. Época muito gostosa mesmo. Antes disso, a gente já sabia o filme, né? A gente já sabia o filme que tava lá sempre. E era diferente, mesmo se você já tivesse visto o filme, seja na sessão da tarde, ou seja em outra sessão da tarde, ou seja no cinema, por exemplo, ou no videocassete, passar na televisão era outro negócio, né? Você se juntava para ver, não tem como, né? Exato. Era outra experiência, né? Era outra experiência, né? A gente, e assim, o mais engraçado é que principalmente ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, o engraçado é que os filmes que passavam na sessão da tarde era tudo filme que hoje não passaria nem ferrando. Não passaria, não. Era Não passaria, teta não. aparecendo, era sangue, porra. A primeira vez que eu assisti Gremlins na minha vida foi assistindo na sessão da tarde. Eu fico pensando assim, pô, Caça-Fantasmas, tá? Pô, Caça-Fantasma eu vi moleque na sessão da tarde, óbvio, né? Eu fico pensando, eu não sei se a minha filha veria Caça-Fantasmas hoje de boa, sabe? Sentaria pra ver de boa. Ela vê, olha, Caça-Fantasma e tal, mas eu acho que se eu sentar e botar na frente da televisão, não sei se ela vai bancar ver, não. E isso falando desses, né? E quando a gente começar a discutir outros times, vai aparecer um outro aí que não sei se passaria hoje mesmo, né? Não, não passaria. Por exemplo, a gente tem o segundo filme que mais passou na televisão, que foi a Lagoa Azul. Que tinha a Brooke Shields com 15 anos completamente pelada. Isso é muito engraçado. E esse engraçado, né? O Lagoa Azul era um dos filmes que, quando passa. Porque todo mundo tem isso, né? Determinados filmes que passam na sessão da tarde, você não vê. Ah, não, esse eu não vou ver, não. Lagoa Azul era um que eu vi 2 vezes e, cara, não aguentava mais ver. Nunca mais. Não aguentava mais. Não aguentava mais ver Lagoa Azul. E quando lançaram o retorno? Nossa! A volta à Lagoa Azul, não teve A também? volta do ódio. Não, é que o engraçado é que a volta da Lagoa Azul passava era no SBT, no cinema em casa. Uhum. E aí a Globo tinha a compra da Lagoa Azul original. Aí ficava essa disputa, daí às vezes passava no cinema em casa o retorno da Lagoa Azul. Aí era muito engraçado porque eles vendiam o filme como melhor, como pra galera poder assistir. Anos 90 e do início de 2000 com a guerra SBT Globo são outros 500. Sabe um que eu via muito no cinema em casa e eu amava, que também não sei se passaria hoje no cinema em casa, sessão da tarde da vida? Cobra. Nossa, eu via muito Cobra. Puta, Stallone Cobra. Meu Deus. Passava direto no cinema em casa. Aquela dublagem, já falamos isso aqui, né? Já, a gente falou, tem o episódio. Fique registrado que já falamos. Tem a tier list dos filmes brucutus, hein? Dos filmes brucutus. Aquela dublagem é uma das melhores dublagens já feitas na história da dublagem brasileira. E é o mesmo... A regionalização daquilo é sensacional, cara. Tá maluco? É o mesmo do Risco Total também, né? Que é o filme depois que ele faz ainda é o mesmo dublador. O Risco Total é o que ele fica da pendurado. Montanha, né? Isso. Vocês sabiam? Tem uma curiosidade aqui. Lembra qual era o nome daquele filme que também passava na sessão da tarde do Stallone? Do túnel. Explodiu o túnel, era Daylight, não era isso? Daylight. Se não me engano, dirigido pelo Ron Howard, esse filme é. Exato. Se não me engano, tá? E até aquela época, olha só, nem lembro de quando é Daylight, depois produção vai dar uma pesquisada pra nós.
Até aquela época, ele não tinha Robbie feito Cohen. um filme. É dirigido Rob pelo Robbie Cohen. Cohen. Ele não tinha feito um filme onde ele não aparecesse em nenhuma cena sem camisa. O primeiro filme que ele fez, onde todas as cenas ele não aparece sem camisa, não tem nenhuma cena, perdão, dele sem camisa, foi Daylight. 1996. É. Viu? 1996. 1996. Ele já tinha feito. É que Cara, tem era um um- filme. É que era um filme de ação. É um filme de Uhum. ação. Porém, não é um filme em que ele tinha que literalmente ficar sem camisa ou ficar na floresta, não, porque ele se passa dentro do túnel por causa do ataque terrorista. Mas, puta, é um bom filme de ação. É um bom filme de ação. Puta, o filme gostou. Esse filme passava muito na televisão. Só que ele eu acho já um pouco diferente, por exemplo, de outros filmes mais pesados que passavam na sessão da tarde. Porque esse Daylight, Sim. ele é muito pipoca. Ele é pipoca Isso. completo, assim. Então, É. Agora vamos lá, a gente já falou muito de filme de ação, né? Vamos falar uns filmes de comédia maneira da sessão da tarde? Ixi, muito, Cara, hein? eu desafio alguém a lembrar aí, Corra que a polícia vem aí. Esse é Fala bom. um melhor aí. corra que a polícia vem Loucademia aí, de que polícia, passava Loucademia de Polícia. Nossa, eu vou dizer pra vocês, eu adorava. A Locademia passava mais na SBT do que na Globo, né? Academia era da hora O demais. Corra que a polícia vem aí, cara, era um filme que, assim, era de chorar aquele filme de rir. Se botar pra eu ver hoje, eu vou rir igual. Que eu vou Cara. lembrar da minha mãe rindo daquele cara, sabe? Não, Tem várias cenas engraçado. marcas dele com a Rainha Elizabeth. Mano. Cara, ó, na moral, o timing cômico do Leslie Nielsen era espetacular, cara. O cara era foda. Foda. Pode crer. Cara, e não era só. Corra que a polícia vem aí, não. Tinha Mr. Magoo. Mr. Mr. Magoo. Magoo. Tinha aquele muito bom também, Drácula Morto Mais Feliz, que era do meu grupo. Também. Ele era Drácula. Muito Top bom. Gun. Senhora, Top Gun. Top Gun. Cara, Top Gun era muito bom. Aquela cena da faquinha que o cara vai. A cena da tinha aquele. Sabe, eu gostava da Sessão da Tarde, porque a Sessão da Tarde ela era um caminho para as crianças poderem entrar no cinema, né? Porque antigamente não se tinha internet, YouTube, para lá. Então, as programações manhã, tarde, elas eram para pegar a criança e manter ela na televisão, né? Enquanto as mães faziam, não era o meu caso, né? Meu caso era muito diferente, minha realidade era muito diferente, mas era a realidade da grande maioria das pessoas era do Tigão aí, que a mãe estava lá cozinhando, parará, e ela precisava entreter os filhos enquanto ela fazia isso, né? Bem isso. E Então, assim, cara. Era pra isso, né? Só que assim, são coisas que são tão marcantes, né, pra gente. Que, por exemplo, eu lembro exatamente a programação do SBT, da Globo e da Manchete dessa época. Eu lembro muito bem, eu lembro exatamente a programação delas. Até hoje. Começava a sessão da tarde na Globo. Aí, se dependendo do filme, obviamente, eu colocava no cinema em casa ou colocava na sessão da tarde, né? Depois vinha Malhação. Ou às vezes eu assistia Malhação de vez em quando. Aí, depois de Malhação... Depois de Malhação começava Era Manchete. a novela das 6. Começava a novela das 6 na Globo. Ué, não, e o Cavaleiros? Tu já Não, falou não, Cavaleiros, tô Cavaleiros. falando na Globo. Aí o que eu fazia? Eu ia direto pra Manchete pra assistir Cavaleiros do Campeões, Zodíaco. Cavaleiros. Na verdade Churato. começava Yu Yu com Hakusho. Churato. Depois vinha Samurai Warriors. Samurai Warriors. Depois vinha Cavaleiros do Zodíaco. E por último, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, ele vinha em Era último logo lugar em ali. seguida. E era Cavaleiros. tudo logo em... Nossa, tudo em seguida. Aí eu ficava puto quando terminava Cavaleiro do Zodíaco. Naquela época, vou confessar uma coisa pra vocês. Não briguem comigo. Não é possível. Naquela época eu odiava Yu Yu Hakusho. Eu Que isso? odiava Yu Yu Hakusho. Porque toda vez quando tinha episódio do Yu Yu Hakusho,
que eles divulgavam antes, eu sabia que não ia ter episódio duplo de Cavaleiros. É aquilo, né, rapaz? É Cavaleiros, pô. Eu É tenho uma óbvio. curiosidade também. Tem uma curiosidade, vocês vão dar risada. Cavaleiros eu assistia dia sim, dia não. Agora vocês vão entender o porquê. Um dia eu ficava segurando o Bombril na ponta da TV pro meu primo assistir, no outro dia ele segurava pra mim assistir. Aí que alternava. Caraca, cara, Aquela não fala com torrezinha vocês. que era um triângulozinho com duas antenas, colocava o Bombrilzinho na Claro. ponta. Preto e branco ou colorida? Não, era colorida, mas era A muito minha ruim era o preto final e da branco. A manchete. minha era preto e branco. Eu tenho até hoje uma foto eu da minha irmã, a gente botando Bombril na televisão. Até hoje. Cara, eu vou dizer assim, tem muitos filmes que são muito marcantes, tanto de sessão da tarde quanto do cinema em casa, assim. Eu vou puxar aqui um pra mim que era assim um dos meus favoritos. Eu adorava ver O Rapto do Menino Dourado, Puto esse era rápido com o Ed Murphy. com Ed Murphy. Esse era E eu bom. esqueci qual é o nome daquele cara que faz o vilão, mané. Até hoje aquele cara às vezes faz vilão lá. Cara, É eu o- adorava aquele filme. É o Charles Dance. É o Charles Dance que Charles fez o lá do Game of Thrones. Isso, ele faz o Tywin O Lannister. Tywin Lannister. Isso. É o Lannister. Cara, eu adorava aquele filme. E pior que o filme tem tipo, umas piadas com maconha. Tinha. Eu nem diria, né? Aquela hora que ele pega o pergaminho. Nossa, você vai fumar isso tudo? A gente tava preocupado, era onde ele pisava lá, né? Que tinha o poço que não tinha fundo lá. Que tinha Isso, tinha fumo. Não, aquela hora assim, vai, agora você tem que fazer o som. Aí ele pega a parada, tá bom, peraí. Eu quero punhal. Aquela hora é muito boa, cara. Oh, mas você sabia? Você sabia que eu confundia esse filme com O Último Imperador do Bernardo Bertolucci? Eu confundia. Às vezes passava o Último Imperador na Band. Eu lembro que passava na Aham, Band. na Band. E eu assistia e eu falava, peraí, cadê? E eu ficava procurando, cadê o Ed Murphy? Gente, eu amava esse filme. O Rápido do Menino Dourado, pra mim, é muito Sessão da Tarde. Ele é um filme 100% Sessão da Tarde, divertido, alegre, te mantém. Tem um outro também que vocês vão concordar comigo, que é aquele do Kurt Russell, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido. É bom. Gente, esses incrível. filmes, eles são muito Sessão da Tarde. Aventureiros do Bairro Proibido. O Rápido do Menino Dourado. Tem mais um. Tem mais um aí que você vai dar risada, ô Pablo. Lembra o último dragão? Leroy Blues? Bruce Leroy. Quem é o mestre? Bruce Leroy. Bruce Leroy. Era Esse muito filme. bom, mano. Era Não, muito mano, bom. esse filme merecia um episódio só dele, mano. Esse filme é. É aquele negão com aquele cabelão amarelo. Que ficava amarelo em volta. O negão ficava Não, amarelo. vermelho, eu acho que era vermelho, né? Vermelho. Vermelho. Aí tinha aquela parada que ele fazia assim, aí o efeito ia. Cara, E o legal era o menino que imitava o Bruce Lee, que sempre apanhava, lembra? isso. Japonesinho. Cara, vou te dizer, tu tá parado em casa. Tu tá aqui de boa. Vai terminar o podcast. Aí tu descobre que vai passar o último dragão daqui a meia hora. Tu não vai ver de novo? Vê fácil. Pelo amor de Deus. Tá, mas você sabe as frases todas do filme. É isso aí. Tá certo. Cara, o último dragão é sensacional, cara. O irmãozinho dele. Isso, vamos puxando aí, filmes clássicos. Porque assim, tem os filmes que passaram muito na Sessão da Tarde, tem os filmes que a gente olha hoje e fala, esse filme é de Sessão da Tarde, né? Pô, Bruce Leroy, esse é outro que era muito... Mas aí já era mais cinema em casa, a gente até falou desse, que era o Retroceder Nunca e Render-se Jamais. Sim. Que era o do Van Damme na escola, que o Van Damme era meio valitão, não sei o que e tal. Esse Tinha aquele também. Cara, tinha um que eu amava
do Jean-Claude Van Damme. Eu amava. O foda é que eu só assisti esse filme, acho que só umas 2 vezes só. E eu não lembro se ele passou mais vezes, mas é aquele Morte Súbita. Em que tá ele com o filho que vão no jogo de rock. E vai ter um atentado, alguma coisa assim. Ele é só um policial de boa, mas aí ele entra no meio de toda a conspiração ali. É uma emulação do Van Damme sendo o John McClane, né? Vamos ser sinceros. E você sabe que nessa mesma época também lançou um filme que era muito parecido, acho que é o do Tony Scott, que é aquele do Robert De Niro, que também já passou muito na Sessão da Tarde. Que o Robert De Niro era obcecado pelo Wesley Snipes. Tu lembra disso? O Wesley Snipes era um jogador de beisebol muito famoso e o Robert De Niro era um vendedor de facas. Boa, esse filme é bom demais, hein? E aí o Robert De Niro tá naquela fase bizarra, perdeu a mulher, não sei o que, tá separado, não encontra o filho, e aí ele começa a se envolver com o cara, dá uma doideira, sei que ele ele sequestra o filho do Wesley Snipes, é muito bom. Esse filme é Estranha Obsessão. Estranha Obsessão do garoto, é esse aí. Esse Estranha Obsessão. É demais, cabeça vazia, um negócio esse filme é muito bom, cara. Não, pô, é que eu sou muito fã do cinema do Tony Scott, cara. Eu amo os irmãos Scott, cara, de verdade. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. Porque os filmes dele são muito bons. Ele dirigia muito bem filmes de ação, mano. Muito bem. Também passava muito. Qual? Inimigo Público número 1, não é isso? Inimigo Público, com o Will Smith. Isso. Inimigo White, não é? Teve um outro aí, Pablo, bom. Eu tô O Demolidor, lembra o Demolidor? Wesley Snipes contra o Stallone? Que esse passava mais no SBT, que aí Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock. Não é esse, não era a Cassandra Bullock. Ou era? Era, né? Sandra Bullock, eu acho que é o Dredd, não é? Mas ela fez de renda. Não, Sandra Bullock. E Sandra Bullock em O Demolidor. Esse tem a cena sensacional. Simon Phoenix. Que é o mistério até hoje. Ninguém solucionou esse mistério. Que o Sylvester Stallone quer ir no banheiro e aí ele vai no banheiro e chega lá, tem 3 conchas. As 3 conchas. E aí ele sai e fala assim: pô, não tem. Queria contar um negócio constrangedor. Acabou o papel no banheiro. E todo mundo rindo da cara dele, que ele não sabe usar as 3 conchas. Só que toda vez que falava um palavrão, saía uma multa. Tu lembra disso? Uhum. Aí ele para do lado da parada de multa e começa a falar um monte de palavrão. Uma frase. Aí ele vai tirando lá a multa. Uma frase que eu lembro é quando ele pergunta pra mulher lá, que ele tá no subterrâneo lá. Do que esse hambúrguer? A carne é rata, senhor? Carne de rata. Aí ele come. Muito bom. Cara, filme também é muito quer ver outro filme? Outro filme, só que esse já é do início dos anos 2000. Que o SBT, ele fez um marketing nesse filme. Eu lembro até hoje. Que ele... prepare-se para entrar num novo mundo. Um mundo... minissérie inédita. Filme inédito, dividido em 2 partes. Dinotopia. É verdade. Porra, mano. E eu lembro muito bem desse filme, porque assim, os efeitos especiais eram uma bosta. Uma bosta. Até naquela época eu achava aqueles efeitos especiais um lixo, mano. Mas era um filme gostoso. Mas era um filme legalzinho e tal. E era até estrelado pelo Wentworth Miller. Que fez Prison Break. E depois, por causa desse filme, que esse maluco ficou muito marcado na minha mente. Quando ele começou a fazer outras coisas, eu falava, puta, é o cara do Dinotopia. Cara, eu vou te falar, era uma época muito boa, né, mano? E assim, uns filmezinhos que
conseguiam te fazer ficar entretido, né? Conseguiam te fazer, cumpria seu objetivo, né? De botar você na frente da televisão. Eu lembro, assim, os meus favoritos dessa época são os do Ed Murphy. Vou ser bem sincero, assim. O seu Tira da Meu pesada. favorito. O tira O da seu tem pesada. Tira da munições que não pesada. acabam. Cara, 300 tiros, Tira da 38. Pesada é sensacional. O Príncipe em Nova York, primeiro, é um negócio. É clássico. É um negócio todo mundo de engraçado. Cara, aquele bagulho do. Porra, tem umas piadas da comunidade preta que é sensacional. Os caras com aquele cabelão que antigamente. E minha mãe. essa é uma coisa muito boa que eu vou contar agora. A minha mãe. A gente era muito, 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 muito pobre, né? Então, minha mãe, o que ela fazia? Ela aprendia a fazer permanente afro. E ela ficava uma fila na minha casa, iam umas mulheres lá fazer permanente no cabelo, que era pro cabelo ficar enrolado. Cara, e era igualzinho aquele Soul Glow que tinha no Príncipe de Nova York, que todo mundo ficava com o cabelo assim, né, todo enroladinho, molhado, sentava no sofá, todo mundo levantava, o sofá tudo marcado. A gente tinha o sofá tudo marcado no ponto da cabeça. Cara, essa época era muito boa. Eu cantava as musiquinhas quando as mulheres saíam, eu Soul Glow. Minha mãe... Fica quieto, moleque. Cara, essa música, esse filme era sensacional. Olha, Trocando as Bolas, Também é bom. também é um outro do Ed Murphy, dessa época. E é com o cara do Caça-Fantasma, né? Ed Murphy e Dan Aykroyd, que os caras fazem uma aposta, né? Eles conseguem pegar um mendigo e fazer ele ficar rico, pegar uma pessoa que é rica e fazer ela ficar mendiga, né? É verdade! Não é Puta, eu tinha esquecido desse filme. Esse é aquele E aí com. eles descobrem. Esse é aquele com o. Não era Steve Martin desse filme? Com esse filme? Não, Dan Aykroyd. Ah, The Aykroyd. Isso, The Aykroyd. E tem uma cena que esses filmes eles são no mesmo universo. O Príncipe de Nova York com o Trocando as Bolas. Que tem uma cena no Príncipe de Nova York que o Akin ele tá feliz, tá apaixonado pela mulher, né? E aí ele vê uns mendigos deitados. E ele pega um bolotão de dinheiro e dá para eles de esmola. Quando eles saem, são os vilões do Trocando as Bolas. Os dois. Nós voltamos! Nós voltamos! E eu lembro que esse filme, Trocando as Bolas, ele também foi muito bom, porque ele apresentou um mundo caótico de Wall Street, né? Das compra de ações, né? Que as pessoas ficavam gritando: compra, não sei o que. Aquilo ali foi muito bom, mano. Como os filmes também ensinavam determinadas coisas que pra gente aqui no Brasil era outro universo, né, cara? A gente não fazia ideia do que era aquilo. Eu, então, putz, dentro lá da Zona Norte, no meio da favela, lá no Rio de Janeiro, eu ia saber o que era a Bolsa de Valores se não existisse Trocando as Bolas, cara. Tá doido. Cara, tem filme que aliás, eu acho que a maioria das coisas, a maioria dos conhecimentos que a gente tinha de coisas internacionais, de tudo, a gente deve muita coisa aos próprios filmes, né? Tudo bem que depois de grande, a gente, se a pessoa tem a oportunidade de conhecer, obviamente que tem muita coisa que é diferente e a gente percebe que tem essas diferenças, né? O filme, você pode colocar o que você quiser no filme, você pode colocar qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo de coisa num filme, que se a pessoa for aquela mais humilde, que principalmente naquela época, se a pessoa for aquela mais humilde, ela vai acreditar que é exatamente aquilo, né? Depois de grande, se a pessoa tem oportunidade pra poder conhecer, que aí tem aquele impacto de falar, porra, não era assim. Não era assim. Tem um negócio que eu sempre pensei que fosse mentira, que eu sempre pensei que fosse adaptação dos cinemas, mas quando eu vi de verdade, eu descobri que era verdade, que eram os letreiros da Times Square. Puta, eu também. Eu sempre achei que aquilo era caô, que alguém inventou um negócio, que aí, desde King Kong, os caras estão fazendo, copiando a mesma ideia. Eu nunca achei que fosse daquele jeito, sabe? Pô, quando eu vi a Times Square pela primeira vez, eu lembro, eu tenho uma foto disso, inclusive. Depois eu mando no clube para vocês. Eu estou com a cara de idiota olhando a Times Square, porque eu constatei que não era mentira.
Isso depois de velho, né? Como é que pode? Como é que a gente carrega algumas coisas, né? E eu fiquei assim, ó, com a boca aberta, olhando a camiseta, falando, gente, não é que é de verdade mesmo. Cara, mas assim, Isso que você falou é verdade, a porta era muito essa, né? A é porta pra gente era muito essa. filme, algumas séries, né? Dependendo, a animação também, Sim, dependendo muito da animação. Mas, por exemplo, é igual quando eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá nos Estados Unidos, eu vendo aquelas casas. Eu cheguei ainda justamente no inverno, quase no final ali do inverno. Então, as árvores todas amarelas, todas bege, uhum. né, no caso, bege, sem folhas e tudo mais. Tinha acabado de nevar, então aquela neve que fica do lado da rua por causa dos carros que eles afastam a neve da rua, tiram neve da rua e colocam no acostamento, né? Por causa dos carros que eles têm uma pá enorme na frente, pra quem não sabe. Como que pra quem não sabe, né? Acho que a galera que ouve a gente não deve saber como é que. Onde neva funciona. Funciona assim: nevou durante a noite, sempre tem uma galera que trabalha que tem um caminhão ou uma caminhonete em que na frente tem uma pá enorme, uma pá bem grande assim, e que eles vão passando pelas ruas e essa pá ela vai afastando a neve, vai tirando a neve das ruas, né? E ao mesmo tempo que eles Hum. vão colocando também sal, que é um sal especial na rua em que ele absorve a neve, né? Ele absorve entre aspas ali aquele gelo que tá na neve, né? É um processo Boa. químico aí, eu não tô a fim de explicar. Mas assim, mas assim, mas assim, é basicamente isso. Então, tipo, quando eu cheguei, eu vi aquilo, eu entrei de cabeça no Vale da Estranheza. Eu entrei de cabeça, porque eu só vi aquelas coisas, essas imagens nos filmes. Eu só vi Exatamente. as casas de madeira, tipo igualzinho, sabe aquele desenho quando a gente fazia quando era criança, que era um Vzinho ou contra um V pra baixo, a janelinha. É uma casa estadunidense, cara. É uma casa É, daqui, pode crer. entendeu? Então, tipo, Pode crer, pode você crer. entra no Vale da Estranheza. Quando eu fui pra Nova York, eu vi a Times Square ali. Pra mim foi a mesma coisa. Tipo, você entra num Uhum. Vale da Estranheza assim tão grande, porque e detalhe, eu já logo lembrei de Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, Claro, não é. Eu não, eu lembrei de Homem-Aranha. O primeiro, esse é o nome. do Tobey Eu lembrei Maguire. dele. Do Tobey Maguire, desculpa. Foi o que eu lembrei. Eu falei que ele, nossa, é que ele passa. Só, eu fiquei, juro pra vocês que durante um momento eu entrei num transe que eu fiquei olhando pro teto para ver se ele aparece, olhando pro alto, sabe? Será que ele passa aqui, sabe? Como se fosse. É isso que você falou mesmo. Eu passei por isso duas vezes na minha vida, né? E todas nos Estados Unidos, inclusive. Nessa da Times Square, e uma vez que eu estava na Disney, eu, minha esposa, meu moleque, a gente ainda não tinha maricota. E a gente foi num passeio que era num safari, no Animal Kingdom. Do nada, começa a chover. E aí a minha esposa fala: Olha, tá chovendo, gente. E a gente entrou numa meio deprê, sabe? Poxa vida, tá chovendo. Cara, até a gente se ligar que aquela chuva era artificial por causa do passeio, a gente. Por aí a gente passou por um lugar e não tava chovendo mais, a gente. Ué, como assim tá chovendo mais? Que porra é essa? Cara, isso é muito. E isso tem uma conexão muito grande com a sessão da tarde, né? A cabeça da gente. Porque a sessão da tarde, ela também é muito responsável, na minha visão, óbvio. Tiveram muitos filmes legais brasileiros, né? A gente vai falar também. Mas ela foi muito responsável por incutir na nossa mente, desde criança, a cultura americana, né? Tipo, que é, como era bom morar nos Estados Unidos. Você estava ali naquele lugar diferente onde tudo acontecia, onde se você passasse, você ia ver o Roger Rabbit correndo junto com o Joey Pesci no carro, sabe? Eu lembro quando eu passei pelo estúdio da Warner Bros. A primeira vez, cadê o Roger? Cadê o Roger? Você entra. Eu entendo que
a Sessão da Tarde ela teve uma responsabilidade muito grande nessa aproximação Brasil-Estados Unidos, sabe? Porque ela formou muitas pessoas desde pequena com esses mundos, né? A Sessão da Tarde tem desde 74, é isso? 74, né? 74. É muito tempo, vai fazer 50 anos, né? Fez 50 anos em março agora, não é isso? Ou em maio? É março ou março? Fez 50 anos em março. Março, isso mesmo. Março. É que a gente tá falando também de uma programação que é fixa, acho que basicamente desde sua concepção, que é a programação da Globo, né? Exato. É uma programação fixa, assim, tipo, dificilmente eles mudam, tanto que ainda eles mantêm as novelas em seus horários, assim, entre aspas, né? Que no caso mudaram só o nome, né? Porque realmente, não, por exemplo, a novela das 6 não começava às 6, entendeu? Ela nunca começou às 6, a novela das 9 nunca começou, a novela das 8 nunca começou às 8 horas. Aí depois que eles passaram a mudar, a novela das 9, a novela das 7, né? Mas assim, é uma programação fixa, então eu acho que isso cria até um vínculo com o espectador, com o telespectador, porque a gente espera o que a gente vai assistir. A gente espera aquilo. Naquela época o SBT também tinha isso. Então eu esperava que às 7h30 da noite começava Chiquititas, né? 6h30 da... Não, 7h30 não, 8 horas. Essa não é da sua época. Chiquititas não é da minha época. Você já era uma... tava trabalhando muito. Essa já começou ali em 97, né? Começou em 97. Que... mas eu não, mesmo ali no início, eu não via. Ela teve várias versões, né? Chiquititas. Uma porrada de versão. Não, mas eu acho que acho que começou a passar pela versão do SBT, de 97. Isso. Eu não... Era essa e Rebeldes também não era... não era minha pegada. Não era minha pegada. Não, Rebelde já não acompanhei essa parte, mas não. Essa parte já não acompanhei. Cara, vou falar assim, voltando ali para os filmes de Sessão da Tarde, eu acabei de lembrar a gente falou sobre Brasil, né? A gente, obviamente, vai ter que reservar um tempo para falar de Autos da Comparecida, que dizendo também que não é só o filme brasileiro que passou muito na Sessão da Tarde, mas, se eu não me engano, a nossa produção levantou, é o filme brasileiro que mais passou na Sessão da Tarde, certo? Foi. É que o Auto da Comparecida, como filme, não como minissérie, porque ela começou na TV como minissérie. Mas assim, como filme, ela começou a passar na temperatura máxima. Exatamente. De domingo. Antes da primeira parte do Faustão. Isso, pode crer. E eu lembro que, assim, um outro filme, aí já um pouco mais recente, mas que eu ainda via algumas coisas quando estava em casa, era Se Eu Fosse Você. Se Eu Fosse Você também. É um filme gostoso, filme velho. Brasileiro de Sessão da Tarde. É aquele filme de Sessão da Tarde. Filme brasileiro de Sessão da Tarde. Maravilhoso. Você falou desse filme, tem um outro também que a gente não pode deixar escapar também. Que é Do Que as Mulheres Gostam, com Mel Gibson. É o filme predileto da minha esposa, inclusive. A minha esposa disse que esse filme fez ela querer ser publicitária, porque o Mel Gibson é publicitário, né? Cara, ele e a Ellen Hunt, esse né? Filme é maravilhoso. Ele e Ellen Hunt. Tenho dois bons também, hein, pra relembrar aí, hein? Vamos ver se vocês lembram. Vizinhança do Barulho. Moleque do cabelo assim? Isso. E o... Esse aí tem um passinho e tudo Sem que eles fazem, é famosão. Lembra o Sem Sentido? Que ele toma a droga lá experimental, o cara fica tudo... É que esse já é um pouco mais recente. Esse já é um pouco mais recente. 98, é um pouco mais recente. Mas outro... Cara, brasileiro, eu assistia todas as vezes que passava na televisão. Lua de Cristal. Lua de Cristal. Lua de Cristal. Muito Puta que... Mano, olha, eu assim... muito maneiro. Confesso que eu era... Na verdade, eu fui meio que forçado a gostar da Xuxa. Porque... Quando eu era criança... minha mãe ganhou
quando eu nasci, recém-nascido, né? Um ano, acho que um ano quase. Meus pais ganharam de presente, de não lembro quem foi que deu de presente, não lembro mais mesmo. Mas acho que foi uma das minhas tias. Ganharam de presente aquelas filmagens de quando a gente era bebê, que sempre tinha. A gente sempre tinha um videocassete nosso com as nossas filmagens bebês. Sempre tinha. E assim, a trilha sonora inteira da fita eram músicas da Xuxa. Eita, Xuxa, Xuxa. Xuxa, Xuxa. Não, Xuxa é Xuxa, tudo bem. Mas é Quem que, nunca dançou Xuxa é que assim, o tanto. no primário? É na que escolinha? o tanto que eu via, olha, cara, depois com o tempo de terapia, eu descobri que naquela época eu era narcisista, porque eu amava assistir aquela fita. Eu falava pra minha... Te amava assistir a sua fita. Eu amava de assistir. aniversário. Eu falava assim, mãe, coloca a fita do Thiago Bebê, Não Thiago tinha Bebê. como dar certo essa criança, né? Vamos ser sinceros. Essa criança não tinha como dar certo, né, senhores? Aí, a fita já começava com Hilarie, tá ligado? Cara, sabe qual filme da Xuxa que eu mais gosto? Super Xuxa contra o Baixo Astral. Puta, também era muito bom. Aquele outro ator que infelizmente... Guilherme Caram. Guilherme Caram. Puta, eu amava esse filme também. Cara, esse Nossa, era filme muito bom. muito bom. Esse filme era muito bom. Mas se eu fosse pensar aqui, ó, pô, qual o teu filme que mais te lembra Sessão da Tarde, que é aquele filme que você, além do Rapidinho e o Dourado que eu já comentei, mas com certeza é Corra que a Polícia Vem. Com certeza. Cara, eu Você acho tá parado, você olha e fala, da Sessão da Tarde, né? É aquele filme que você para e vê. Se der agora, você vai parar e ver. Frank Drebin, você vai parar e ver ele agora. Duvido que não. Cara, mas Muito eu acho bom, que tem cara. uma lista de filmes em que se a Tem, gente... Cara, os próprios filmes brasileiros, acho que quase todos os filmes da Xuxa, quase todos os filmes dela, Todos. quase Trapalhões todos. também, muitos filmes dos Trapalhões. Puta, os filmes do Trapalhões. Trapalhões. Tem a Princesa Xuxa e os Trapalhões, né? Que era o crossover. O nosso crossover na época. Da Marvel. Era o nosso crossover. Mas, cara, tinha Matilda. Matilda. Matilda, eu acho que eu já tava cansado de trabalhar já na época do Matilda. 90 e Infelizmente. pouco. 90 e pouco. Matilda? Não, acho que Matilda já não. É 90 e não, Matilda eu vi. Tem um outro que eu não vi tanto quanto as pessoas falam, que eu acho que é os Batutinhas. Os Batutinhas. E o Pestinha. O Pestinha Pestinha. Esses já eram cinema em casa. Esse já era mas um cinema em casa. É por isso que eu acho que eu não via tanto. Porque cinema em casa, eu sempre me preparava para ver no cinema em casa filme de ação. Porque era meio isso, né? Cinema em casa, às vezes, tinha uns filmes que não era pra passar naquele horário mesmo, né? Então eu gostava de filme de ação. Eu via muito os filmes do Van Damme lá, passava vários filmes do Van Damme, alguns filmes do Stallone. Porra, eu lembro de um que eu amava do Van Damme, O Alvo. O Alvo, muito bom também, nossa, velho. O Alvo, mané, meu Deus. Mas do céu, se você tá prestando atenção, a gente tá lembrando de um monte de filme. Um monte de filme que a gente poderia ter colocado na tier list dos filmes brucutus. A Colônia. Mas é porque assim. A Colônia também. Mas é. Lembro. Ó, Cabelo colorido. a Colônia, que era com o jogador de basquete lá também. Dennis Rodman. É o Dennis Rodman. É o Dennis Rodman. É o Dennis Rodman que bate no tigre? Ou é o Van Damme que bate no tigre? Eu acho que é o Dennis Rodman. Caraca. É o Dennis Rodman que bate no tigre, não é? Pode crer. Acho que é o Dennis E, Rodman. cara, Ele pula do você não vai avião gostar numa disso? bola, né? Uma bola que infla lá, cai. Um cara de quase 2 metros de Como é que tu não vai altura. gostar? Quase Fala 3 pra mim, metros. como é que tu não vai gostar de cinema, cara, na época que a gente cresceu, né? Não? Porque assim, vamos lá, eu sou de 81. Então,
vamos pegar aí, 10 anos, foi 91. Então já havia filmes mais velhos. Por isso que eu lembro de filmes mais antigos, Trocando as Bolas, papapá, papapá. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu já trabalhava, né? À noite. Então, já era já era um pouco difícil de ver. Mas eu fiquei uma época grande da minha vida que eu não trabalhava. Então eu ficava vendo. E aí por isso que aí dá um salto de 90 e pouco para o final dos anos 90. E aí por isso que eu tenho filmes muito antigos e muito novos que eu ia, sabe? Pois eu lembro que o, A Colônia é um desses. Acho que a Colônia é de 96, eu acho. 96. 96 ou 96. 95. Cara, esse é um dos filmes que passavam, acho que é no SBT e eu via. Esse e aquele que o Van Damme tinha o irmão gêmeo. Que eram os dois que 97, a Colônia é 97. 97. Antes que aquele 97. filme que o Van Damme tem o irmão gêmeo. Eu queria lembrar esse. Puta, pior que ele já fez tanto filme assim. Não. Mas eu Duplo lembro Impacto, de né? Duplo Impacto. Duplo Impacto. Duplo Impacto. Esse duplo, é muito bom. esse duplo impacto era Tem um aquele que replicante ele também, foi. que é mais Ah, não, foi replicante, isso mesmo. Achei que fosse duplo impacto, não, mas ele tem replicante, foi o replicante que ele foi no Brasil e foi lá no Gugu, que ele ficou de tora dura com a Gretchen. Cara, Outra coisa que era a sessão da tarde. Domingo Legal e Faustão era a sessão da tarde também. falando nisso, recomendo fortemente ver a série O Rei da TV, que é a série que fala ali um pouco uma questão biográfica do Silvio Santos. É E a muito segunda boa. temporada fala sobre esse período da guerra de audiência, né, entre a Globo e o SBT. E o dia que o Faustão virou SBT é muito bom. O Silvio Santos teve um dia que eles ficaram fazendo absurdos nos duas pontas. Foi. E o Faustão ganha na audiência. E aí o Silvio pega o telefone e liga, não é pro Boni, é um outro cara que também conduzia lá, não era o Boni. Não, ele não liga Ele liga diretamente pra pro Roberto Marinho? Acho que é por Não. Roberto Marinho, se não me engano, hein? É pro Roberto Marinho? Eu ouvi Não já lembro, não. essa É história. o cara que cuida da programação. Ele liga para ele, parabéns, vocês hoje viraram SBT. Eles fizeram a mesma programação. Cara, essa época é muito boa. Essa série é muito boa. Cara. Não foi. Eu ouvi essa história, eu acho que não foi eu acho que não foi por essa série, foi outra pessoa que contou essa história, eu só não lembro quem que contou agora. Não lembro se foi o Celso Portiolli, acho que foi o Celso Portiolli. Eu acho que foi o Portiolli que contou essa curiosidade. Eu lembro aí. de alguma coisa do Portiolli falando isso. Cara, Street Fighter. Street Fighter é bom. Street Né? Fighter. O pior Horyuken da face da Terra. Nossa, 2 horas pra dar o Horyuken. Né? Não tô falando anime não. Não tô falando anime não. Tô falando do filme. Tô falando do filme mesmo. O Horyuken do Ken, ele dá um soco pro alto e dá uma rodada. Ele nem pula, o desgraçado. Nossa, quem, mano. porra? Muito feio, muito feio, muito feio. Porra, o Raul Júlia. Foi o último filme do Raul Júlia, inclusive. Foi. O Raul Júlia de Pisou não fazia o menor sentido, o Raul Júlia de Pisou. O menor sentido. Pô, mas falaram que ele se divertiu pra cacete nesse filme, mano. Isso que Com certeza, foi da hora, com mano. certeza. Eu teria me divertido, pô. Tá maluco? Isso que é da hora. Partindo pro final, pra vocês, assim, me fala 5 filmes em que literalmente significa a sessão da tarde pra gente. Que definiu o que é sessão da tarde pra cada um. Começa por você, Pablinho. Boa. Pacto do Menino Dourado. Boa. Porra, que a polícia vem aí. Boa. Vou tentar pegar de contextos diferentes pra poder ficar legal. O Grande Dragão Branco. Não falamos, mas pra mim definiu. Bugs e Malone quando as metralhadoras cospem. Puta, é verdade.
E eu assisti esse filme. Esse é bom. E por último, os Goonies. Esses são os filmes assim. Você olha, Sessão da Tarde. E você, Renan? Eu vou começar com o clássico. Lagoa Azul. Não pode faltar. Locademia de Polícia, que passava bastante. Top Gang, Gremlins e aquele Waterworld, O Segredo das Águas. Esse. Pode crer, pode Esse é crer. bom. Ó, hoje, se as pessoas revisitarem esse filme, ele não é ruim como na época ele foi criticado. Eu ainda não revisitei. Talvez eu tenha que fazer isso. Eu vou revisitar Não é porque ele bom. tá na minha Eu lista, gosto que eu fiz a lista lá, que é por causa do quadro da série de vídeos que eu vou fazer pro nosso canal. Eu coloquei ele na minha lista. Eu vou fazer agora o texto, porque como eu assisti já recentemente, então não preciso reassistir, que é Gremlins. E já fiz o Twister, já gravei. O Bruno, nosso Twister, editor, já bom. tá lá editando sobre Twister. E eu vou revisitar também o Waterworld. Eu quero Waterworld é bom. falar a curiosidade e tudo isso, cara. Puta, eu preciso revisitar. Eu assisti ano passado esse filme. Eu assisti ano passado. E, cara, não achei ele. Ele não é ruim. Não é um filme ruim. Não é. Olha, posso dizer. Caramba, Ele não é um filme ruim. eu acabei de lembrar de um filme. Eu também, de 2. A Floresta, você lembram desses? E é uma professora e os filhos e eles são sequestrados. É um filme basicamente de terror, mas que passava no cinema em casa direto. Puta, verdade. Que no final, que os caras são mascarados, sequestram as crianças, e no final as próprias crianças se vingam e matam os caras. Você lembra desse filme? Lembro. Eu acho que é A Floresta o nome. Eu só não lembro se é a floresta, tá? Eu acho que é um outro nome. Hein, Pablo, ó, e Thiago. Os deuses devem estar loucos. Lembra aquele filme do cara? Mano, sim. é muito engraçado. E o Crocodilo Dundee também, que é engraçado pra caramba. Os dois eu acho engraçado. Os deuses devem estar loucos. É muito da hora esse filme. É isso mesmo, É a o- floresta. Floresta. É A Floresta. Jovens É, de uma escola Nossa. para garotas que ficam em uma floresta desaparecem misteriosamente. Com uma colega Não, dica lá. desculpa, Não é esse? Não é A Floresta, me perdoa. É A Fortaleza. Lembrei agora. Fortaleza. A Fortaleza. A Fortaleza. A Fortaleza. Tá A no Fortaleza. A Fortaleza, diga-se de passagem, tem. A Fortaleza não só tem esse filme, como tem do mesmo nome aquele filme com o Harrison Ford. Sim, Também sim, é bom. Sim, sim. Também. Nossa, gente, é difícil falar 5, é melhor falar 10, né? É melhor 10. É difícil falar 5, cara. Ó, Mas vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Falta Antes- de você, Thiago. Antes de eu citar os meus, só curiosidade aqui que o nosso querido Arthur pegou na internet os filmes que mais passaram na sessão da tarde e Cinema em Casa ali, tá misturado. Então, a gente tem Meu Primeiro Amor, que foi um dos filmes que mais fizeram a gente chorar na vida. Foi o primeiro filme que fez eu chorar na vida. É. Under the stars. Exato. Que é isso? O cara destruiu no inglês foda. O agora. cara, mano. Meu Primeiro Amor que Joel passou. Santana. Meu professor. Meu Primeiro Amor que passou 13 vezes ao lado de Um Dia Especial, que também passou 13 vezes. Depois o Pestinha, 14 vezes. Puta, o Pestinha era demais, mano. Eu gostava mais do Era 2. muito bom. Eu gostava mais do segundo. Do dentista, né? É. O Grande Desafio, 14 vezes também. Matilda, 14 vezes. A Família Buscapé, que é um dos melhores Muito bom. filmes de comédia já feito, que passou 15 vezes. De Volta à Lagoa Azul, de 1991, 17 vezes. Jesus. Primeiro e único filme da história da Mila Jovovich em que ela não é dirigida pelo marido. Porque ela nem era casada naquela época. De repente 30, que vai, se não me engano, vai Nossa, ter de repente, agora. 30. Se não me engano, vai ter o 2, se não me engano, agora, né? A Lagoa Azul, com a Brooke Shields. Passou 22 vezes. Nossa. E o campeão, que é Ghost, do outro lado da vida.
Resumindo, nenhum dos filmes que eu falei. Foi os que nossa passou memória mais doida. vezes. Mas assim, agora os meus guerreiros da virtude, que são os canguru ninja, Esse é bom demais. Esse é muito bom. guerreiros da virtude. Cara, eu não vou falar esses, né, que é óbvio demais Aham, esses aham. aqui. Eu tentei fazer isso também. Gremlins. Eu Gremlins. gosto mais do 2. Eu, Pablo, gosto mais do Gremlins 2. Eu também gosto muito mais do 2. Principalmente porque ele faz piada com o primeiro. Exato. Ele faz piada. Tem quebra da quarta parede nesse filme. Aham. Ah, o Ataque dos Vermes Malditos. Bom também. O Ataque dos Vermes Malditos. Cara, esse que eu vou falar agora. Free Willy. Free Willy bom também. Free Willy, que tem a música tema maravilhosa do Michael Jackson. E tem aquela cena que, puta, não tem como a gente não chorar. Tá sem som, Pablo. Tá sem som. Não, eu tô falando o sinal, fazendo gesto, né, dele botando a mãozinha pra cima e ela passando. Exato. Tinha o Free Willy 2 que... detestável aquele filme. Horrível. Até naquela época eu não gostava daquele filme. E por último, Hércules. Hércules, não que eu goste de Hércules. Eu não sou muito fã de Hércules, eu gostava muito da série animada. Mas do filme em si eu não era muito fã. Mas porra, quando tudo que passava da Disney na TV a gente parava pra assistir. Tudo que era da Disney a gente parava pra assistir. Não tinha um programa da Disney que a gente não parava pra assistir. Não tinha um. Então, cara, é muita coisa, é muito filme legal. Coloquem aí, coloquem nos comentários do YouTube pra quem for assistir, pra quem nos assistir. Coloquem quais filmes que pra vocês definem a sessão da tarde e o cinema em casa. Que, cara, isso traz uma nostalgia bem bacana. E cada um também na sua época, claro, né? Eu vivi os anos 90, o Pablo viveu os anos 80 e os 90. O Renan também, viveu mais os anos 90 também, porque Renan, você nasceu em 85? 84. Peguei ainda uma parte. Pegou ali o final dos 80, mas viveu bastante ali os anos 90. Cada um na sua época, tem ali os anos 2000 que mudou completamente, era outro estilo, outra pegada também, né? Menos de 2010 pra frente, que aí já né? Já. Deixa pra lá. Aí já começou a dar uma... Aí começou como diria, a contar na meu palma da pai. mão. Aí já começou a dar uma descacetada no pagode. Aí a Globo errou em ter tirado a TV Globinho, entendeu? Aí começou toda aquela palhaçada. É o princípio do fim. É o princípio do fim. Mas é isso, galerinha. Coloquem nos comentários os filmes que vocês mais... que pra vocês é a cara da zona da sessão da tarde. Curtam nossa página. Siga-nos no nosso Instagram do Patusca Nerd. Logo vamos ter séries de vídeos bem legais. Cara, o Bruno fez uma série, tá gravando séries bem bacanas pra colocar o Bruno Hall, não o nosso editor. Pra colocar no nosso canal do YouTube. Também tô fazendo série. Em breve vai ter tier lists separadas diretamente para o YouTube, não só para o Spotify. Então tem muita coisa bacana, muita programação pra gente poder planejar e poder gravar para vocês. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com os inimigos, compartilhem com a esposa, compartilhem com o esposo, compartilhem com o namorado, com a namorada, compartilhem com o amante, com o love, com o ficante, até com a puta que você tá pagando. Compartilha com todo mundo. Isso, O Patusca Nerd. Esse menino perdeu a noção. A gente assiste um programa de família falando isso da tarde, rapaz. Que absurdo. Até pra vocês que gostam de comprar packs com essas meninas aí na internet, manda pra elas, ó. Além do Pix, manda lá o link, ó. Segue o Patusca. Tá? Segue o Patusca.
Ai, meu Deus. Segue o Sensacional. Patusca. Junto com o comprovante do Pix, né? Exatamente, junto com o comprovante do Pix, ó, tá lá R$ 15 o pack com desconto. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Meninas, já que eu tô consumindo produtos de vocês, consome o Patusca também, que é muito legal. Tá certo, meninada? Ai, meu Deus. Quero do agradecer céu. imensamente por vocês estarem nos acompanhando, por vocês nos seguirem. Agradeço demais a presença de todos vocês. E, cara, é isso. Um beijinho no coração. Aquele beijinho, ó. Aquele beijinho marotinho no coraçãozinho de vocês. E tchau.